Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje, dia 9 de dezembro de 2025, nosso devocional diário está em Apocalipse, capítulo de número 7. Estamos ainda dentro da visão dos selos, mas aqui nós vamos ver que antes de todas aquelas coisas acontecerem, aqui João tem uma visão maravilhosa mostrando que é dito a um anjo para poder estar ali selando os escolhidos de Deus. Veja o versículo 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja que aqui vem falando dos famosos 144 mil, que gera dezenas de debates. Se você procurar na internet, vai ter muitas interpretações falando sobre isso. Na minha concepção, os 144 mil não são ninguém mais, ninguém menos do que uma representação da própria igreja, né? Pensando, os 24 anciãos são 12 mais 12, aqui 144 seriam 12 vezes 12 vezes mil, que daria isso. A numerologia dentro do livro de Apocalipse, ela é bem grande e bem vasta. E aqui, mais uma representação da igreja. É interessante, mas aqui está uma lista das tribos de Israel. As tribos de Israel que estão aqui listadas dos versículos 5 até o versículo de número 8, é uma nova lista, uma lista que você não vai encontrar lá no Antigo Testamento. Tanto que começa com Judá, que não era o filho mais velho ali, Jacó, e dentro dessa lista nós vamos ver a tribo de José também sendo ali nomeado, apesar do seu filho também estar aqui no meio, e outras tribos são tiradas daqui. Ou seja, João, de uma maneira bem peculiar, cria essa lista para que a igreja para a qual ele está escrevendo, as igrejas, na verdade, no plural, elas possam entender que aquela lista, aqueles nomes ali, são um símbolo de algo muito maior e não simplesmente os filhos de Israel, porque nem todo que está em Israel é israelita, e a igreja é o novo Israel de Deus, ou seja, o filho de Deus é a igreja, são os eleitos de Deus, e nada podia acontecer antes de haver esse sinal. E esse sinal, sem dúvida nenhuma, podemos dizer que é a presença do Espírito Santo nos escolhidos. Os escolhidos são selados pelo Espírito Santo, são tocados pelo Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, e estes vão ser protegidos de todo o mal. Veja que no versículo 9 nós vamos ver João dizer: depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Sem dúvida, é uma imagem aqui da salvação, da glória. É uma imagem daquilo que Deus ele fez, preparou, daquilo que Deus ele criou para nós depois da consumação de todas as coisas. Os escolhidos foram ali selados, o mal veio, Deus ali permitiu que os selos fossem abertos ali. Tudo aconteceu. Lembra que no final do capítulo 6, vemos que ali quem poderia subsistir diante da ira do Cordeiro, e ali ninguém poderia realmente, somente os eleitos, aqueles que foram selados por Deus. E agora João está tendo a visão da salvação daquelas pessoas ali diante do trono, perante o Cordeiro, louvando ao Senhor. E aí alguém pergunta, versículo 13, um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Interessante que um dos anciãos, aqueles dos 24, que tem ali suas coroas, que lançam diante de Deus, conforme os capítulos 4 e 5 vou mencionar para nós, eles fazem uma pergunta a João, e João responde: Senhor, tu sabes. E ele mesmo disse, ele provocou João ali com a pergunta, para que João falasse para ele, dissesse que ele sabia, e ele disse: estes são, versículo 14, os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Veja que estes aqui que estão ali representados, muitos deles vieram da grande tribulação. Sim, a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação, mas vão ser ali lavadas pelo sangue de Cordeiro. Quando eu digo que nenhum mal virá, nenhum mal final, perder a salvação seria impossível para esses escolhidos, mas eles vão passar por dificuldades, dores, a perseguição do anticristo, mas tudo isso João vai acrescentar nas suas visões mais para frente para nós entendermos. E veja que aqui está dizendo exatamente
dessa visão da salvação, porque o versículo 16 vai dizer aqui algo que vai acontecer no novo céu, na nova terra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Deus limpar dos olhos toda lágrima é justamente a visão que nós vamos, quando chegarmos lá em Apocalipse 21 e 22, veremos do novo céu da nova terra. João está apenas antecipando, mostrando que a salvação aqui, ela acontece neste momento, dentro desse ciclo dos 7 selos que estão sendo revelados para nós. E que entenda que Deus, ele tem um propósito. Você é um selado de Deus, então você está protegido, você vai estar no meio desses aqui, diante do trono de Deus e do Cordeiro, louvando a ele sempre. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.